Sim, só para a gente, acho que vocês assistiram de manhã aí, deve ter ficado, aquela hora que eu vim aqui, a Ana Lúcia pergunta uma coisa, aí eu falei, vamos esperar que talvez a gente consiga solucionar algumas dúvidas, porque eu imagino que a ansiedade de vocês também sejam, às vezes, até maiores que a própria nossa, da direção, né? De pensar principalmente quem é efetivo, do que vai já tá na escola, né? Principalmente o Romualdo, que eu já conversei um pouco, que é biologia, que só tem aula ali no ensino médio, né? Então fica essa ansiedade para saber se vai completar carga, se vai ter, se não vai ter, né? Porque, assim, fazendo alguns comentários já criticando, acho que eu até já falei para a Inara, não tem problema de falar isso mesmo, que, assim, a gente criticou algumas coisas que eu comentei contigo anteontem em relação a aquela fala de que vai aumentar, vai ter mais aulas para o professor pegar, né? Realmente, vai ter mais aulas, mas as aulas que terão não necessariamente são aquelas aulas da formação dele, né? Tem mais aula de eletiva, mas e se eu não tenho perfil para dar aula de eletiva, né? Vai ter mais aulas de orientação de estudos. E se eu não tenho perfil para dar essa aula e a minha disciplina acabou diminuindo, que não é o caso aqui do Romualdo, né? Mas e se fosse? Tem um problema no documento. sobre o... Tá. Da biologia. Da biologia em si? Sim. Tá. Não é um problema, mas depois eu conto. Tá. Então, assim, eu pensei da gente fazer a reunião agora, pensando assim, né? Analisar o que os nossos alunos responderam, né? Naquelas semanas que eles tinham de oportunidade de escolher algum dos percursos, né? Porque eles tiveram acesso às matrizes. Nossa, tinha que estar no pátio, barulho, né? E eles tinham acesso às ementas, não às matrizes, às ementas, né? De que era cada disciplina, né? Então, eles entravam lá na Secretaria Digital com o perfil deles, né? E depois e eles faziam a análise dos 10 percursos formativos, dos itinerários, né? E a partir disso, eles poderiam escolher no mínimo 6, de 6 a 10 nas opções. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. E depois ir passando, se tinha interesse no voltado para o mundo do trabalho, que seria em relação ao Novotec Expresso, e depois aos cursos profissionalizantes, ali, os técnicos, que seria também o Novotec integrado. É isso mesmo, né? Não confundi, não. E, assim, aqui, sinceramente, nós orientamos os nossos alunos a não responder a segunda e a terceira parte. Até porque a gente não tem essa opção de espaço dentro da escola de ter turmas diferenciadas em relação ao Novotec. A gente já não tinha o Novotec, né? E muito provavelmente não terá, porque a gente não tem espaço para isso, né? Mas mesmo assim, alguns responderam, né, num número pequeno, a gente tem os dados da resposta deles a partir disso, e a gente focou mesmo nos itinerários ali do puro, vamos dizer, sem ser integrado com nada. Então, tá aí mostrando, ó, acho que dá para enxergar, tá pequeno, quer que aumente um pouquinho? Opa. Clica ali em ocultar, Mário. Hã? Tá vendo aquela barrinha ali? Põe ocultar. Ah, tá. Mário, quantos mesmo porcentagem que foi aqui? Nós tínhamos 202 alunos, né? Tá aqui, 202, e nós tivemos a resposta de 174. Né? Então, foi 86,14%. Foi um trabalho ali bem árduo, né? De ficar em cima, ligando, ó, entra, responde, vem aqui na escola. Muitos vieram naquelas 2 semanas responder aqui. Então, aí, aqui está separado manhã e tarde, manhã e noite, né? A gente tem de manhã, então, 83 alunos nos 2 primeiros e 119 no noturno, nos 3 primeiros colegiais do noturno. E quantos responderam? Então, 70 responderam de manhã e 104 no noturno. A porcentagem do noturno foi maior. E aí, quantos deles escolheram cada uma
esses aqui de cima, que são os itinerários da formação básica, vamos dizer assim, sem estar integrado com nenhum técnico, nenhum novotécnico, né? Então, aqui levou em consideração todas as respostas deles, né, dos alunos. Então, assim, as opções dele, independente da ordem que ele colocou na opção matemática conectada, deu 79 alunos do noturno, por exemplo, 138 no total, que escolheram matemática conectada, né? Então, que seja na primeira opção, na sétima, na nona, na 10ª opção, tem 138 ali que escolheram, né? Então, dá para a gente perceber que são esses 10 mesmo. O que mais teve resposta foi Humanas com Linguagens, com 146, que é o Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E o Matemática com Linguagens, que é Start a Hora do Desafio. Foram 146 opções selecionadas pelos alunos, né? Esse quadrinho aqui de baixo mostra o Novotec Expresso, que são os itinerários são os integrados misturados com o Novotec Expresso, e depois a tabela embaixo é o Novotec integrado, que são os cursos técnicos, né? Que teve um baixo número de alunos ali que responderam, que o nosso foco principal foi aqui em cima mesmo, tá? Então, a partir desses dados, né, no começo, antes de termos as orientações que foram passadas, eu estava pensando assim, a gente vai analisar esses dados que estão aqui desse total, né? Então, eu tenho 5 salas, então vamos analisar os 5 mais escolhidos, né? Que seria, então, 1, 2, 3, 144, 141, seriam esses aqui, né? Esses 5 últimos, se a gente fosse fazer essa análise, né? Que seria, então, Corpo, Saúde e Linguagens, o Start a Hora do Desafio, Cultura do Solo, Cultura em Movimento e o meu papel no desenvolvimento sustentável, que seria o total de pessoas que mais selecionaram dos nossos alunos que fizeram essa seleção, né? Mas aí na orientação não foi isso que foi pedido para ser feito, né? Era para a gente fazer a análise dos nossos alunos em relação às respostas que eles deram em primeira opção e em segunda opção, né? Analisar primeiramente a primeira opção dos alunos, né? Se a gente já tivesse ali na primeira opção, vamos supor que dos nossos 200 alunos, sei lá, 150 deles responderam dentre a primeira opção, a maior parte já respondeu 3 itinerários, por exemplo. Então, ali já ficaria caracterizado a escolha, vamos dizer, a proposta de escolha, né? Mas não foi o nosso caso, vou mostrar para vocês o gráfico ali direto da sede, e depois, então, a gente teve que buscar a segunda opção deles. Então, deixa eu pôr aqui o da Secretaria Digital. Aqui, relatório. Então, ó. O cartão tinha falado que a escola tem que oferecer 2 opções, é isso, né? Isso, depois eu vou chegar nesse ponto. No mínimo, No mínimo 2 opções. Isso. Né, que ele tá falando. Então, aqui, por exemplo, ó, a escolha dos alunos da nossa escola em relação à primeira... Qual foi a primeira opção deles? Vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que 53 alunos selecionaram Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E depois, o segundo mais escolhido foi Matemática Conectada, por incrível que pareça, né? Eles falam tanto que não gostam de matemática, né? E, no entanto, eles não gostam, mas eu acho que eles veem que é algo importante na vida deles, né? Exato, chama muita atenção, né? O nome chama muito. Chupa Humanas. O primeiro ali, rapaz, você tá falando ali, experiência humana. 20 foi o Se Liga na Mídia. Experiência humana. Eu ia falar isso. Vai ser Fotos. Tá. Eu tô falando.
Né? Aí a gente esquece de passar a hora. Exato. Não fotografar nada, não tem como. O papel no desenvolvimento sustentável 17, né? Então, e aí os números que estão sendo mostrados aí, Mas né? a primeira estourou, né? O Cultura em Movimento foi mais, mais que o dobro do segundo colocado, né? Vamos dizer assim. Né? O primeiro? O Cultura em Movimento, ó, foram 53. É mais que o dobro que o Matemática Conectada. Né? Bem mais. Né? Comentou da ementa, né? Eu estava na ementa, eu tenho elas salvas aqui, só para a gente dar uma. É o da matemática, né? Que me surpreende. Deixa eu ver aonde que tá. Não, essas são as matrizes. Aqui, é catálogo. Não é esse, é o catálogo detalhado. Você vai estar aqui à noite, Mário, se quiser isso também? Vai passar a gravação. Não, o que você está explicando para a gente. Vai ser gravado. Está sendo gravado. Ah, tá. Eu vou Aqui é high-tech. Então vamos pensar assim, igual do Se Liga na Mídia. Era isso que os alunos tinham na visão deles na hora que eles entraram. Né? E tinha um resuminho. Exato, era a partir disso. E o nome também, né? O nome chamava atenção, né? Tinha um pequeno resumo, que eu acho que era esse primeiro parágrafo aqui, que falava do que você vai aprender. E se ele clicasse nas lupinhas, né, que iam aparecendo, aí mostrava toda essa opção aqui, que era o que seria a primeira unidade curricular, né? Que é o Tá na Mídia, Tá no Mundo. Aí estava escrito o que ele iria aprender, a segunda unidade. Primeiro semestre, isso. E o segundo semestre. E já aparecia também as unidades do terceiro colegial, que seria para 2023, no caso deles, né? O que eles iriam aprender. Então, assim, a gente sabe que eles não leram tudo, né? Poucos foram os alunos que devem ter lido tudo, né? Emprestado atenção mesmo. Muitos foram só pelo nome e o que estava escrito ali naquele pequeno resumo de começo. Talvez pela dúvida, abrir o resumo e dar uma olhadinha, ver se aquilo valia a pena. O que era que iria aprender, né? Então, as ementas eram mais ou menos assim, desse tipo, tá? Eu quero ver a de matemática, né? Para ver o que estava falando. Aqui é tudo Se Liga na Mídia. Mário, você colocou ali os nonos anos, quem é professor do nono ano tem de escutar a palestra. Uhum. Então, o nono ano, ele já começa a ser um preparatório, não no primeiro ano, para ele fazer essa escolha no segundo ano? Não, ele vai fazer a escolha no primeiro. Tudo bem, mas para preparar esses 2 anos é preparado, para ele fazer essas coisas, para eles famavam. Não necessariamente. Não. Porque, assim, a matriz do primeiro ano, ela ainda é comum para todos os primeiros. Será comum para todos os primeiros. É que eles pedem que a gente deixasse o professor que trabalha com as séries finais dos anos finais acompanharem, porque geralmente ele também tem aula no médio. Então, aí acaba, se ele estiver tendo aula, ele fica sem essa informação importante, né? Se ele estiver dando aula no fundamental. Sem saber o que vai acontecer. Sem acompanhar essa discussão. Aqui. O matemática conectada, né? Então, a ementa era essa. Você sabia que a matemática foi e continua sendo desenvolvida para resolver necessidades do ser humano e, portanto, faz parte da dinâmica das sociedades? O aprofundamento cria oportunidades para aprendizagens que favoreçam o seu desenvolvimento nos aspectos sociais, pessoais, culturais e econômicos, por meio de situações que possibilitem interpretações, argumentações, tomadas de decisão e criações apoiadas em conhecimentos matemáticos. E aí, o que vem falando das unidades, ó. Educação financeira sustentável e jogos da estratégia à criação. Então, era algo que chamava um pouco a atenção também, né? Não que os outros não chamavam, mas assim, pela surpresa de matemática ser uma coisa que todo mundo fala que não gosta e de ser algo que foi bem selecionado. Né? Isso é legal, sabe por quê? Desculpa, só para você se cortar. Teve uns anos que eu trabalhei lá em Cosmópolis e eu peguei um projeto do Júlio, que falava de matemática financeira, né? E o cara, ninguém queria, eu acabei abraçando a ideia
E quando você começa a falar em juros compostos, juros simples, como é poupança, que é uma aplicação de CDB, essas coisas, eles ficam interessadíssimos sobre isso. Sim. E essa política do Júnior é tudo em cima disso aí, essa coisa, essa o João Bento também tinha uma turma lá, né? Eu acompanhava. E eu peguei um pessoal do terceiro ano, né? E eles falaram, de terceiro colegial? Terceiro colegial. Aí como é que acompanha? Como é que eu faço uma poupança? Como é que eu aplico numa CDB? Quanto de juros dá? Aí como eu tenho um pouquinho de noção disso aí, então eu comecei a explicar para eles, eu senti o interesse deles sobre isso aí. Mas você sabe que quando eu estava fazendo, fez eu lembrar disso. Na época o Redford, né? A Lúcia gosta. Nossa. Na época do Redford, que foi aquela pós-graduação que o Estado deu para os professores fazerem, eu fiz a de matemática, né? E eu fiz um trabalho baseado nisso, porque eu dava aula para os terceiros aqui, e eles tinham muita coisa assim, que era, fazia 18 anos, vou tirar carta, e vou comprar minha moto. Sim, primeiro desejo, né? E aí eu fiz um trabalho, exatamente. Era o estudo do financiamento, porque não tinha condição de comprar à vista, então era o estudo do financiamento. A missão deles é essa, né? Eu vou começar a trabalhar, eu quero ter uma moto, quero ter meu celular melhor. É isso aí mesmo. Então eles falam, como que eu faço isso para juntar dinheiro? Então chama muita atenção deles. O que é ótimo, né? Porque a gente precisaria trabalhar muito. Acho que talvez por isso, né, que chamou a atenção ali para eles. Isso. E quando a gente olha a segunda opção deles, ó, o que foi mais foi o meu papel no desenvolvimento sustentável, com 41. E em segundo, de novo, matemática conectada na segunda opção também, com 26. Né? Então, assim, fazendo uma análise dos dados da primeira e da segunda opção juntas, né, dos resultados da nossa escola, né, tá... Pensando que a gente tem que atender as 4 áreas. Né, a gente tem que estar ali com as 4 áreas, não só analisar o que foi mais respondido, né, analisar também o que se tem as 4 áreas atendidas, né, ficou então o Se Liga na Mídia, que é o de linguagens, só linguagens, com 28 opções, né, o Cultura do Solo com 22, Ciência em Ação com 27, Ciências Humanas, Arte e Matemática com 21, Corpo, Saúde e Linguagens 31, Cultura em Movimento 62 opções, Matemática Conectada 51 opções, Desenvolvimento Sustentável 58, Hora do Desafio 27 e Superar Desafios de Humanas com 23 opções. Né? A partir desses dados aí com o total de opções selecionadas pelos nossos alunos, a gente precisa aí fazer uma análise do que a nossa escola terá para o ano que vem. Né? Pensando assim, nessas respostas dos alunos, pensando no que a gente tem de docente, primeiro, dos efetivos, e depois das opções. Por isso que eu já conversei até com algumas pessoas, né, principalmente os categoria O, que a gente sabe que vai trabalhar aqui, que gosta de trabalhar aqui, que sempre pega aqui, para ver se tem essa opção de pegar e até o perfil para ter atribuído essas aulas. Né? E também a questão da demanda. Porque, assim, hoje a gente tem 2 primeiros de manhã e 3 primeiros à noite. Né? Aqui está o resultado total da escola, independente do período que os nossos alunos estão. Né? Há uma dificuldade muito grande, isso foi colocado em todas as reuniões que a gente foi, porque a gente não tem a demanda do ano que vem ainda. Eu não sei se esses primeiros da manhã vão virar segundos e continuar de manhã, ou se vão todos para o noturno virar 5 salas. Né? A gente tem que fazer essa análise também. Mas, independente disso, nas nossas respostas,
bateu muito, as respostas dos alunos bateram muito, independente dele estar estudando de manhã ou estar estudando à noite. De manhã também, os mais votados foram esses 3, quando você olha separado um do outro. Tá? E à noite, só olhando o noturno, também foram mais votadas essas 3 opções. Pensando nos professores que a gente tem, efetivos e que pegam aula à noite, tem o Romualdo, o Lourenço, de português, a Regiane, de português também, que às vezes pega alguma sala. Eu acho que é só, né? O William, de história, verdade. São as 4 pessoas que têm ali efetivo, né? E eu penso assim, que eu não posso pensar só no professor, porque se eu for pensar só no professor, eu não teria nenhum deles, né? Porque eu não tenho professor, porque se eu pensar só em efetivo, eu não tenho professor efetivo para dar essas aulas. Né? Eu tenho que pensar ali mesmo mais no que a opção dos alunos. Nesse momento, vocês querem perguntar? Então, acho que agora, não sei, acho que cabe que eu estava olhando naquele elemento. Porque assim, ele até falou na live, falou, eu não entendi absolutamente nada, mas enfim. Aí eu fui lá pro documento, trabalhar. Aí, no documento, e aí uma coisa que ele comentou, que era para priorizar as unidades curriculares 1 e 2, que elas vão ser trabalhadas. Vão ser em 2022. Cada unidade é dividida em 4 componentes. E tem lá, 2 aulas por semana. Sim. E aí é que está a questão. E aí é uma coisa depois conceitual, que aí eu acho que nem cabe ficar discutindo aqui, que eu não sei o que eles entendem por interdisciplinar, enfim. Mas na hora que você vai no componente, por exemplo, a primeira parte é professor responsável, biologia. Quando você vai para os outros componentes, é física ou química. Então, assim, o professor, mesmo que a disciplina esteja relacionada à biologia, mas quem pode trabalhar aquele assunto não é só... Não o professor de biologia. Então, por exemplo, eu vou pegar ali meu papel no desenvolvimento sustentável. Tá. No caso, eu já trabalho em química, mas a parte de física não vai dar. Por quê? E outra, na verdade, eu nem poderia, porque lá, pelo que está colocando, o professor responsável, no primeiro momento é biologia, mas os outros 3 componentes, ou é só química, ou é só física, ou física e química. Aí eu fiquei na dúvida, como que esse professor vai desenvolver esse trabalho se ele não tem a formação na física e na química, e o que está indicado lá é que o professor de física e química trabalha. Então, assim, é essa a questão. Que aumenta, mas não aumenta. Tem aula a mais de biologia? Tem, você tem um componente lá que vai ser biologia. Mas e os outros que vão completar o percurso desse aluno? Você fala, por exemplo, é igual aquilo que a gente comentou anteontem. Por exemplo, sei lá, um componente que seja a plantação de tal coisa. Sim. Plantação de alface, suponhamos. Para ser bem aleatório, né? Então, isso quem poderia dar seria o professor de biologia no primeiro momento. Lá o exemplo, se eu não me engano, é sobre doenças. Doenças, como fala? É que são, eu uso outro termo, mas ignoradas. Por exemplo, as leguminosas, questão de saneamento básico, essa parte fica com o professor de biologia. Mas uma segunda opção seria para o professor... Dentro da mesma unidade, aí vamos supor, ele vai trabalhar a questão de, saneamento básico. E aí vai estar envolvido em questões de engenharia, aí, por exemplo, seria um professor de física que vai trabalhar, porque tem projetos... A primeira opção. Aí eu não estou falando que é exatamente assim. Aí, num outro componente, vai falar sobre tratamento de água, para evitar verminose. Só que aí entraria o professor de química, porque ele vai falar dos compostos químicos, como que é feito, desenvolvido esse tratamento. Então, assim, o que eu fiquei confuso é que, se dentro de uma unidade, a unidade vai ser dividida em componentes. Esses componentes não vão ser trabalhados pelo professor que tem formação em biologia. Eles vão ser trabalhados no primeiro momento pelo professor de biologia, a mesma unidade.
professor de biologia. Deixa eu abrir um. Professor de Abre, eu física, ia pedir. depois tem professor de química. Aí como é que vai ficar? Mas então, pensando nesse formato, talvez outras disposições de itinerário apareça biologia em momentos que não deveria aparecer, que não era esperado aparecer. Em todas as unidades que eu olhei lá, sempre vai ser assim, ó, um componente é biologia e os outros são pacientes. Então, assim, para fechar a unidade, você vai ter que ter um professor de química, um professor de física e um professor de biologia. Não é assim. O professor de biologia assume. Mas é que é assim, ó, é dessa parte aqui que você está falando? Curso. É dessa parte Não, aqui? não. É lá naquele que você mostrou da emenda, que era para o Então, mas aluno. talvez, para esclarecer, se a gente abrir a matriz que eles colocam, É, a matriz que é como você está colocando, talvez a gente pense aí, É, em cima disso, quanto da disciplina. porque Quanto da aqui. carga, né? A preocupação seria a carga horária. Porque O quanto que o professor seria atendido em sua carga horária. Na não é verdade, não. Não, isso me preocupa. isso, porque eu acho que é isso que Mas na preocupa verdade, vocês. não. É a dinâmica da disciplina. A dinâmica mesmo. do Por quê? trabalho na disciplina. Eu não posso assumir o percurso. Eu estou entendendo assim. Eu não posso assumir meu papel no O desenvolvimento total sustentável, daquilo. porque eu vou ficar responsável por um componente. Mas e os outros? Mas aquilo seria um itinerário formativo. Sendo um É. itinerário formativo, ele traz as 4 áreas. Tá, mas e aí como é que vai ficar? Ele só vai ter a parte da Aí biologia? você vai ter algum. Não, aqui, ó, por exemplo. A unidade 1 é água e energia dentro desse que é meu papel no desenvolvimento sustentável. Então, ele tem 2 aulas de zoonoses, 2 aulas de energia, 2 aulas de estatística na saúde, 4 aulas de estatística na saúde pública e 2 aulas de água solvente universal. Então, vamos pensar nos zoonoses tropicais. Zoonoses tropicais. Quem pode pegar zoonoses tropicais? É você, biologia. Então, aí 2 aulas desse segundo A, para a turma sua. que é o meu papel no desenvolvimento sustentável, vai ser 2 aulas de zoonoses tropicais. Ah, eu não tenho professor de biologia. Quem pode pegar numa segunda opção? O professor de biologia. Esse é específico. Mas vamos ver o seguinte, vamos ver o de baixo. Energias limpas. É para o professor de física. Mas não tem, ninguém pegou. Quem pode numa segunda opção? De química. Aí, não sei se ele comenta. Mas na turma dele, quantas aulas ele teria em biologia? Eu teria 2 aulas. 2 aulas. Na segunda série do médio. Hoje? O normal, 2. Então, Todas mantém-se as 2 coisas. Isso. Entende o que eu estou Então, querendo dizer? Na questão da carga horária. Isso. E tem mais 2 dessas. Não. É isso que a gente não sabe. Não, mas aí tem Tem um as estudo bases. que a escola vai fazer de quais itinerários ela vai escolher, atendendo o aluno e os professores da escola, para que ninguém saia no prejuízo. É isso que eles proclamam, tá? Estou dizendo assim, vamos ver se a gente vai conseguir chegar nesse ponto comum. Mas é isso que o Marlon, por exemplo, na discussão comigo, a gente estava conversando. A gente quer que vocês levem essa informação. Vocês vão pensando nisso para não prejudicar a cada um de vocês. Então, e aí agora, não sei se... Mas eu vou pôr a calculadora. Eu vou pôr a calculadora daqui a pouco. Pegando esse exemplo aí. Então, no segundo ano, eu ficaria responsável por Você teria zoonoses atuação. tropicais. Isso. Exato. Não por biologia. Porque Eu vou falar de provavelmente, o segundo A, que tem meu papel no desenvolvimento sustentável, na formação geral básica, não vai ter biologia. Por quê? Porque o itinerário formativo dele já é voltado para a ciência da natureza. Então, aonde que ele vai ver a biologia do segundo colegial? Nos zoonoses tropicais, que é o itinerário voltado para ele. É porque o itinerário ele direciona, né? Como se fosse. Você está com alguma coisa, né? Você está vendo alguma Não, coisa? porque tem a formação geral básica. Isso. Não é obrigatório ter um tanto de Isso. que seria o tanto de biologia. E essa que é a nossa dificuldade também, que a gente já reclamou para todo mundo, que não saiu a matriz, por exemplo, eu sou do segundo A. O segundo A vai ter esse itinerário formativo. Beleza, 10 aulas estão aqui. E as outras 25, se for do diurno?
Vai ser do que as outras 25? Então, num primeiro momento, eu acho muito mais confortável a gente colocar essa formação geral básica. Pensar na montando formação geral básica. disso e complementar usando essas opções. A gente coloca as outras coisas aí. Porque tem essa opção, eu não entendi muito bem. O itinerário, quando você opta por aquele itinerário, pensa no nome do itinerário. Quando você opta por aquele nome do itinerário, você vai ter aquela matriz. Então, por exemplo, você optou, fez a sua escolha, você era aluna da primeira série do MER, você fez a sua escolha do Ciência da natureza Ciência da e natureza. matemática. Não, vamos falar do Meu nome. papel no Meu papel no desenvolvimento sustentável. desenvolvimento. Eu optei por matemática conectada, ela por se liga na mídia. Por exemplo, nós vamos para salas diferentes, começa por aí. Igual eletivo. E aí nós vamos ter a formação geral básica Isso, juntos. Daí chega um momento que separa. isso. Eu vou ter aula com ele, você vai ter aula com ele, você vai ter aula com ele, porque você escolheu humanas, o outro escolheu a natureza, o outro escolheu a matemática. E aí a gente se separa. Então fica uma situação que, enquanto aluno, pensando, agora, enquanto professor, o que eles proclamam é que a aula de vocês, pensando em arte, eu não vejo. Arte eu vejo que diminui muito. Mas pensando nas outras disciplinas, mantém-se o que vocês têm e segue daí em opções que podem até ampliar, que é o que o Caetano toda hora fala, que daí vem aquelas outras opções. Plus lá, né, que a gente tem. Mas Eu aí, pensando em deduzo, tá? Não é o que está escrito em lugar nenhum. Eu estou deduzindo. Suponhamos que esse segundo A vai ter essas 10 aulas. Vamos pegar a prioritária aqui. Então, ele vai ter 2 de biologia, 2 de física, 2 de química e 4 de matemática. Que na formação geral, se não tivesse, vamos pensar no noturno, seriam essas quantidades de aulas. Né? Então, o que eu acredito? Que lá na formação geral básica, ainda vai ter mais aulas de matemática, mais de física, mais de biologia e mais de química. E conforme a série vai na sequência, ela vai se aprimorando, vai se estendendo mais na formação de itinerário formativo e menos de formação geral básica. A primeira série ela tem uma grande carga de formação, né? Quando ele mostra sempre aquele desenho lá do tanto que é verdinho, tanto que é azul, tanto que é vermelhinho lá na matriz. A formação geral básica na primeira série é ampla, com itinerários formativos reduzidos, porque todo mundo tem a formação geral básica. Depois, na segunda série, já vai para o itinerário específico daquilo que você optou, porque lá em cima, na primeira série, é inova, né? Então, vai projeto de vida, orientação de estudo, coisas cabem a todos. Depois, ele vai especificando, e na terceira série é bem amplo o itinerário formativo, e a carga horária da formação geral básica é bem reduzida. Mas houve uma expansão das aulas, de 25 para 30. Isso, a houve a partir do expansão. ano que vem. Isso, que ele coloca, né? A Inclusive, segunda colocou série ou para a primeira série também? Não, tem essa ele expansão. citou a expansão para turmas diurnas, noturnas. Então, eu até fui dando print, que eu não parava de falar, foi da minha casa para cá, foi quando eu falava da frente, porque a coisa é louca, né? Eu brinquei com a atendente, falei assim, ó, gente, eu cheguei eu e o Caetano, que estava ouvindo o Caetano, e fez assim para procurar o Caetano para cumprimentar. Falei, não, aqui, ó. Então, tá comigo aqui. Olha lá, isso. Né? Porque Gente, olha como vai reduzindo. esse aqui pensando no diurno, né? Teria 30 aulas, Dá para aumentar um tipo? mais um pouquinho, é porque aí eu acho que fica fora de foco. Ele vai desfogando. 30 aulas do primeiro colegial. Teriam 30 aulas e 5 aulas que é o Inova. 2 de eletiva, 2 projetos de vida e 1 tecnologia. Então, isso já está e é o jeito que é o primeiro colegial. Né? O segundo passa a ter o quê? Se a gente tiver segundo de manhã o ano que vem. Da formação geral básica, em vez de 30 aulas, vão passar a ser 20. E as outras 20 aulas vão ser 5 de Inova, 10 do itinerário formativo e 5 da expansão fora da escola. Então, a biologia, a química, a física permanecem dentro desse bloco. Sim, dentro da formação geral básica. Lá, dependendo do itinerário que você opte, ela aparece. De toda forma, vai aparecer na formação geral básica, que é a formação geral básica de todos eles. Mas, a partir do momento que vocês optam pelos itinerários, então aquilo se
ou amplia se amplia for a ou área, reduz. ou diminui se não for a Amplia, área. eu digo, não E se os alunos só optarem por área de exatas? A opção não deles existe. já foi. Agora vocês vão optar enquanto escola e aí eles vão se adequar às opções que a escola vai abrir. Das 10 opções que Opção deles já existiam, foi. nós vamos escolher, eles escolheram 10, vamos dizer assim, das 10, as 3 mais votadas, ou não, as 3 que mais se adequam à nossa escola, é o que nós vamos oferecer para eles escolherem. E de qualquer forma, as 4 As 4 áreas têm que estar atendidas. Mesmo turmas que tem uma turma, vai ter que apresentar as 4 áreas. Mesmo escolas que tem uma turma. Por quê? Para não deixar na mão nenhum professor, segundo eles, né? E também o aluno, né? Porque, por exemplo, se a sua primeira opção era história pura, né? Humanas pura, mas não vai ter humanas com linguagem. Então você vai estar atendido ali dentro da humanas de alguma maneira. Muito provavelmente o que eu acho que vai acontecer é que a gente não tem mais, por exemplo, física, são 2 por semana. Talvez caia para 1 por semana. Para quem vai fazer história. E uma a mais para quem vai estar dentro do itinerário. Porque no fim, assim, pelo menos olhando para isso tudo, acho que tem muito uma característica, que é o que eu comentei antes com vocês. A gente tem falta de profissional na rede. Então, esse tipo de modelo, ele resolve esse problema. Porque se você tem uma escola que às vezes não tem física suficiente, você vai conseguir colocar outro pensando no itinerário. Então, é um jogo que dá certo. É que deveria por exemplo, ó, o que eu fiquei na dúvida, mas agora acho que ficou mais claro, é que assim, se eu assumisse uma aula lá do itinerário, eu assumiria aquela disciplina, o meu papel. Você vai circular nas diversas eu vou trabalhar isso quando for sua aula. É quase que um modelo É universitário. como se você tivesse 2 disciplinas, você vai ter a biologia e mais a biologia dentro Antigamente, a gente tinha, por exemplo, o magistério. Não. Porque aí vai ter o professor que vai dar o tópico de física, o professor que vai dar o tópico de química, então, nesse ponto, por isso que eu disse que provavelmente vai reduzir a jornada normal de cada disciplina. Mas vai precisar do professor de química de novo. A carga horária... Não a carga horária, é a jornada da física pura. Então, a biologia pura, mas aí você vai ter saúde. na questão pura. Resolve, mas não resolve. Porque se a gente pegar lá quem pode dar aquela disciplina, que é de tópico, tem que ser física ou química, ou só física. Mas aí que tá. Mas, Não, por exemplo, biologia geralmente tem muito profissional. Onde você tem falta de profissional? Geralmente é física. E português, no caso da nossa cidade. Linguagem está difícil. Então você consegue. O professor não precisa ter um professor que vai dar física, ele vai ter aquele tópico que é mais geral. Então, não que você resolva o problema, mas você dá um jeitinho. Quem pode pegar física ou química, tem que ser uma pessoa que está lá de física. Sim, física. Então, mas você está pegando mas você duplicou a chance. Tá, mas continua o problema. Mas tem alguns tópicos, por exemplo, ali que você tem 5 matérias que pode pegar. Não, nesses casos, beleza. Sim. Tem coisa que eu tô pensando. Não, tem coisa ali que só físico faz. Os mortais não vão conseguir. Por isso que eu falei. E assim também, nós atropelamos. A parte da calculadora vinha depois para a gente analisar. Que eu acho que na parte da calculadora vai conseguir falar um pouco mais. Vamos ver essa tabela, que é específica do noturno, que eu acho que é a nossa situação, né? O que a gente vai ter, da distribuição de aulas, como é que vai ficar. Porque lembrando, né, Mário, que por período vocês têm que atender as 4 áreas. Então, digamos que vocês tivessem 2 turmas que vocês terão. 2 turmas da manhã. De manhã. E 3 à noite, vocês necessariamente vão ter que oferecer as 4 áreas de manhã. Então, não vai dar para dar nenhum itinerário puro. Vocês vão ter que fazer aquele misto de itinerário para trabalhar as 4 áreas. E à noite, com 3 turmas, vocês conseguem fazer 2 itinerários
integrados com as 4 áreas, e de repente puxar um para mais uma área de matemática da conectada, ou alguma coisa mais específica e que atenda ao número de professores. Mas se tiver 5, aí vocês têm que optar 2 turmas, as integrais das 4 áreas, ou várias possibilidades. Área livre, por exemplo, área mais pura, 4 áreas mais puras e uma integrada, aí vocês que têm. Então, é esse estudo que é legal. A hora que abre a opção do aluno e que abre a calculadora para ver a opção de professor que vocês têm na escola, né? Porque também não adianta abrir uma área que depois não vai encontrar professor. Exato. E aí vai ficar sem Vai atender o aluno como? Então, aqui, pensando no noturno, na história da expansão, né, do que a gente tem que pensar isso fora também, né, um comentário que eu fiz aquele dia que a gente conversou à noite com o Lourenço junto, né, e falei com a Sandra também no dia que eu falei com ela, mas aí falar para todo mundo, né. O noturno vai ter a expansão a partir do ano que vem, né, a partir do 2022, que vai expandir também o primeiro colegial, né, do noturno. Hoje não é. Então, quem está no primeiro hoje já está lá especificado que a matriz dele vai ser diferente de quem está no primeiro ano que vem, porque o ano que vem vai ter expansão. Eita. Foi. Então, aqui. Hoje, o noturno tem 25 aulas presenciais de formação geral básica no primeiro colegial, né, na primeira série. Quando ele for para a segunda série, isso vai passar a ser 20 aulas de formação geral básica e 5 aulas do aprofundamento do itinerário formativo que o aluno escolher. Então, o aluno do segundo A vai estar lá, por exemplo, do sustentável. O segundo B é o matemática conectada. O segundo C é o se liga na mídia. Então, essas 5 aulas que vão sobrar, vamos dizer assim, ou para completar as 25, vão ser do itinerário formativo que o aluno selecionar. Certo? E quando ele chegar no terceiro, vai ter mais aulas de aprofundamento presencial e menos aulas da formação geral básica. Né? E como que se dá essa expansão? No caso da primeira série, a partir do ano que vem, ele vai ter 5 aulas da formação geral básica e 3 aulas do Inova, fora do horário de aula. Na segunda série, 3 aulas de Inova, que entra projeto de vida e tecnologia, 1 aula de educação física, que é aqui a discussão que eu estava comentando, e as outras 5 aulas do aprofundamento que ele selecionou, que ele escolheu. Então, ele vai ter 9 aulas a mais fora do horário de aula. E esse fora do horário de aula é online? Isso. Aí teriam 3 opções, né? Ele falou, essa parte eu não lembro, ele comentou, falou, né? Que poderia ser tendo a pré-aula, às 6h15, da escola pela pré-aula, que não cabe no nosso caso, porque o nosso período da tarde termina às 6h20. Sábado. Né? Ah, Então, sábado. 3 aulas ao sábado. Não teria como. Ao sábado, né, gente? Por favor, né? A outra opção seria síncrono no centro de mídias, o que eu acho também um fator dificultador, porque os nossos alunos trabalham. Né? E como que a gente vai marcar uma aula, por mais que seja 5 horas da tarde, 5h30? É o horário que ele vai estar saindo do serviço. Né? E tem o assíncrono, que seria como o CEJA, né? O Centro de Estudos de Jovens e Adultos, que seria no sentido de plantão de dúvidas. Né? Na segunda-feira, a gente se reuniu a coordenação com a direção, e a gente comentou sobre isso e o Fábio comentou. Como a gente já tem um site estruturado para isso, talvez o estudo orientado seja a melhor opção para a gente, nesse caso. Por quê? Vamos supor que você vai dar aula lá de um itinerário, e você vai pegar uma parte que é fora do horário de aula dos alunos. Então, você vai fazer da sua casa, você vai marcar um dia e horário de plantão, não é de aula, e propor atividade no site para ele resolver.
né? Orientado, né? Um estudo dirigido, vamos dizer assim. Então, você vai propor lá e vai ficar disponível num determinado momento da quantidade de aulas, né? Se forem 2 aulas, você vai ficar lá disponível Num naquele determinado momento, dia, num determinado dia. número de aulas. Está todo mundo já acostumado com o envio das atividades para o site, os alunos já estão acostumados a entrar no site para fazer, vai ser natural. Então, quer dizer, ele faz a atividade no dia que ele quiser, pode ser de sábado, domingo, de madrugada, e está com dúvida, ele procura o professor. Naquele momento lá de aula. Naquele dia e horário. E serão atribuídas essas aulas. ao Essas professor, aulas né? fora também pode fazer parte da sua jornada. Isso. Então foi. É que na hora da calculadora vai ficar mais explícito, né? Mas foi o que eu comentei aquele dia com o Romualdo. Por exemplo, vai ter, se determinados itinerários forem escolhidos aqui, vão ter, por exemplo, 18 aulas de biologia do segundo colegial. Ele pode pegar essas 18 aulas e a expansão, por exemplo, de nova com orientação de estudos, 14 aulas para fazer fora. Ele completa as 32, mas ele vem na escola só no noturno para dar as 18 aulas. As outras 14, 12, sei lá quantas, ele faz com estudo orientado, fornecendo atividade para o site e tirando dúvida dos alunos em casa. Ou aonde ele estiver, né? Estando conectado para tirar essa dúvida, os alunos estando em casa, vamos dizer assim. Na teoria é bacana, agora na realidade a adesão vai ser quase que nula. Mas vamos supor, atribuir. Mas é o que está sendo proposto, então nós estamos fazendo parte, né, do piloto aí. Peraí, eu não ouvi. Com certeza. Atribuiu de biologia, beleza. Aí vamos supor, ainda vão ter aulas a mais para quem escolheu ali relacionadas às ciências da natureza, que fiz. Independente de atribuir essa aula ou não, a minha parte serve. Fala de novo, desculpa. Bom, a escola optou por esse itinerário, sei lá, o meu desenvolvimento, meu papel sustentar. Aí vai ter um número de aulas a mais de biologia. Certo. Vamos supor que eu optei por, não, eu quero, vou abrir mão das aulas de ciências e vou pegar essas. Beleza. Aí eu tenho a minha formação na geral básica, que é o da minha carga horária, peguei essas aulas. Só que ele vai ter que atribuir química e física para complementar aquele itinerário. Sim. Independente da atribuição dessas aulas, as minhas permanecem. Sim. Só o aluno que não vai ter o conjunto. Vamos pensar aqui, ó. Se o nosso for separado o diurno do noturno. Se for continuar 2 salas de manhã para o segundo colegial, né? E vamos supor que vai ter mais um primeiro de manhã. Vamos pôr essa situação hipotética. Vai ter mais um primeiro de manhã. Tá? Então, o que nós teríamos pensando de primeiro colegial? Primeiro, né? Vamos falar de biologia. Você teria 4 aulas, não teria? No segundo? Sim. Né? Hoje. Não. 2 aulas. Em 2 turmas. Em 2 turmas. Tá, em 2 turmas. 2 turmas, 4 aulas. Sim. Passaria até 6. Uma aula a mais. Aqui não está falando só do itinerário, está falando do segundo colegial. Você entendeu? Então você teria aquelas 2 do itinerário, por isso que eu estou falando que é mais uma de biologia lá na formação básica. Seriam 6. Entendeu? Então você teria 6 aulas, com uma turma que é de linguagens e uma turma que é matemática ou ciência da natureza. E se tiver mais um primeiro colegial, então de manhã teria mais 2 aulas de biologia. Então teriam 8 aulas de manhã de biologia. Vamos supor matemática. 10 continua 10. E mais o primeiro, mais 5. Então matemática não mudaria. Mudaria português, que hoje teriam 10. E se ficar nesse molde, passariam a ser 8. Diminuiria 2. Arte diminui em todas. A arte é o que eu falei. Arte eu senti. E por isso que eles abriram até o ACDA, né? ACDA, Que é a atividade seria curricular. A gente vai poder pegar em outro itinerário, por exemplo, assim? Tem a opção lá, tem o Se Liga na Mídia, por exemplo, que tem a matriz que é
Se não tiver o professor de português, por exemplo, tem a opção de ser com o de arte. De arte, que é da área. Diminui a base, mas amplia o itinerário. Quer dizer, isso aqui que está aqui é a quantidade de aulas para a primeira opção. Né? É igual aquela história assim, eu sou de matemática, mas tenho habilitação em física. Então, eu já cheguei a ser o último aqui que não tinha aula mais de matemática. Então, eu completava com a física, por exemplo. Né? Para não ficar sem. Ali, na verdade, é uma nova roupagem daquele científico. Isso, aí que eu queria chegar. Exatamente. É a mesma coisa, só que também se amplia o trabalho do professor, né? Tem isso também, porque é outra disciplina, é registro de aula, preparar conteúdo. Mas vai ter material. O que eles falaram, ele deve ter falado também, né? Que vai ter formação e material. A princípio do professor. Ele falou que vai ter com o aluno agora. Ele falou do professor, feito material do professor. Não falou nada. Que foi uma coisa que nós também comentamos na segunda-feira. Que a gente tem material, tendo o material do professor, a gente consegue fazer o material do aluno. Isso é, a gente... Né? A gente consegue montar tipo uma apostilinha e colocar essa apostila online lá no site, por exemplo, e utilizar os computadores. Mas acredito eu que eles tenham pensado em um material também para aluno numa outra... Uma terceira fase, vamos dizer, essa primeira agora, a escolha, a segunda da formação do professor e a terceira. Acredito eu, porque eles estão pedindo discussão com os grêmios. Ele falou hoje no Grêmio que ele quer essa discussão também com o Grêmio. Então, assim, ele já está envolvendo o aluno, ele está envolvendo estudantes desde quando começou as perguntas e tudo mais, né? Então, eu acredito que ele vai fazer essa linha também. Mas não saindo, eu já falei que eu faço esse recorte e aqui a gente tem você, né? uma questão. O problema é que eu não tenho você, Oscar. Aí a gente já pode ganhar um extra vendendo os arquivos. Vamos vender os arquivos, o programa do conselho. O programa do conselho. Depois eu tenho que te mostrar o conselho nosso, que ele criou um programinha também. Mas, assim, voltando então, assim, o povo que está lá online perguntou alguma coisa, Paulo? Não, perguntei se alguém tem dúvida. Alguma dúvida, o pessoal que está em casa? Dúvida Não, todo mundo tem. Um monte, mas agora nenhuma. Eu acho que vai ficar mais claro quando sair a carga horária da formação base. Matriz total. Matriz total. Isso. Mas se você pensar aqui, é que eu fiquei preso agora na biologia do Romualdo. Se você pensar aqui, pensa aqui o seguinte: se hoje tem 4 aulas e vai passar a ter 6, minha visão, tá? Seriam 2 aulas de biologia para essa sala, que é linguagens com humanas, então eles não teriam biologia na formação básica, mais 2 aulas para essa sala da biologia e mais 2 aulas do itinerário, que dariam essas 6. Que é a única lógica. Uma a mais para cada turma. Não. 2 a mais nessa turma aqui. Só na turma, porque a outra turma não tem. A outra turma é linguagens com história. Aqui tem 2 biologia, 4. E 2 do formativo. E provavelmente no terceiro aí cai para uma. Porque Isso. Porque aí condensa mais as aulas lá do formativo. Mas é por isso que na hora que você chegar na calculadora, talvez a calculadora já então, mas a hora que você joga, por exemplo, todos os itinerários, você consegue jogar e pensar na escola. Na hora que vocês optarem, pensamos então em fazer tais itinerários, né? A hora que você joga ali, você vai ver se você consegue atender seus professores. Então vamos analisar agora o do noturno, que seriam 3 turmas do noturno. Né? Essa seria do diurno. Então, pensando em 3 turmas do noturno, 2 turmas do mesmo jeito, linguagens com humanas e matemática com natureza, que foi o que eles mais selecionaram. E a terceira opção, vamos pôr o matemática, que foi o que eles também optaram com o maior número. Deixa eu mudar aqui, que é noturno. Então, a gente passaria a ter esse cenário. Aí, matemática aumentaria muito. De 12 aulas, passaria para 19. E olha só, física, que maravilha.
Tem isso, não. De 6 para 10. Finalmente vamos ser conhecidos. Outro também que aumenta muito é sociologia, né? Que tinha uma aula em cada sala, 3, passa a ter 6. Seriam 2 em cada sala, vamos dizer assim. Né? Que mais? Português diminui, arte diminui e educação física diminui. Né? De 6 para 5. E a terceira opção, tudo bem aqui? Seria se fossem as 5 salas à noite. Aí tendo 2 dessa e 2 dessa, por exemplo. Aí a gente teria isso. Que foi aqui que eu comentei, Romualdo, que, por exemplo, você poderia pegar as 14 de biologia, pensando só no segundo. Vamos supor que você quer pegar só segundo para ter só uma coisa em mente, né? As 14 de biologia e as outras 18 você faz com expansão fora da carga horária. Para vir, por exemplo, só num período. Ou, pensando então, se a gente vai ter 5 salas, você teria outras 10 aulas fora. Pensando nos terceiros e um primeiro, suponhamos. Daria 24. Então, você pegaria 24, que você vem todas as noites, E fecha a noite. e 8 fora do período, vamos dizer assim. Tem vários. São possibilidades, né? Estudos que você tem que fazer. É que a gente comentou a história de vir de manhã e depois voltar à noite, né? Vai para casa, volta, às vezes mora longe, acaba se gastando mais. Dessa forma, tem essa opção que aí você fica mais condensado num período só. E o preço da gasolina é melhor ficar direto na escola. Exatamente. Então, assim, é um estudo que a gente precisa fazer para ver o que a gente vai ter no ano que vem, baseado nas respostas. Deixa eu ver, eu não fechei não, tá aqui. Então, ó, que seriam esses aqui. Né? O Ed está levantando a mão. Pode falar. Deixa eu ver, cadê ele? Não, cadê? Aqui. Pode falar, Ed Carlos. Tá aberto o microfone dele, mas já não está escutando. Tem a demanda do ano que vem, que vai receber dos sextos anos? Não, não tem nada disso ainda. Então, é porque, por exemplo, só uma dúvida minha, por exemplo, se receber mais e tiver que mandar mais do primeiro e segundo ano para a noite, no caso, muda tudo isso. Sim. Né? Porque a tarde, geralmente, pega todos os sextos, sétimos e oitavos anos. Certo? Uhum. E aí, concentra a tarde. Aí, se vir a mais, e a escola tiver que, não sei como que é feito isso, integrar no nosso currículo aí, teria que ir para de manhã, certo? Com isso, geralmente sobe para o noturno, os primeiros e os segundos anos, não é isso? Então, se isso, não sei como vai ser, né? A gente sabe como é a demanda, né? Pode até faltar, pode vir mais. Se isso acontecer, então muda tudo também. Não, mas faltar com certeza não vai, porque aqui você sabe, né? Se coubesse 3 mil alunos, teria 3 mil alunos. Sim. É que não cabe. Mas se coubesse, teria todo o total. Eu acho que diminuir sala não vai. Nós vamos ter 10 salas de manhã, 10 de tarde, 10 à noite. Isso sim. O que eu acredito que os segundos vão para o noturno. É o que eu acho. Como se fala? Que todos os... O que eu acho é que todos os segundos vão para o noturno. Eles não vão ficar de manhã, porque se eles ficarem de manhã, a gente não tem como receber sexto ano. Mas aí teria só um primeiro à noite. Baseado no que? Seriam 4 terceiros, 5 segundos e 1 primeiro. Isso. Se tiver mais primeiro, eles teriam que ficar... Exato. Exatamente. É isso que tem que... e não dá para a gente falar. O que eu estou falando é o que eu acho. Eu acho que eles vão todos para o noturno. Porque se eles ficarem de manhã, 2 salas de manhã, nós não temos entrada. Não vai ter espaço para entrar ninguém. Aí vai entrar um sexto ano, que eu acho difícil. E a segunda série do ensino médio aqui seria a opção de não integral.
Então, seriam daqueles que estão trabalhando. Então, seriam daqueles... Exatamente. Do noturno. Então, seriam as 5, talvez sejam as 5. Mas muito provavelmente segundo vai ser tudo à noite. Então, as 5 turmas de segunda série noturno. à noite. Mas na escolha de itinerário, isso não influi. interfere. Não Porque vocês têm de toda forma 2 e 3 ou 5. Então, assim, de qualquer maneira, nós vamos ter 2 dessa, de linguagem com humanas, e 2 de ciência da natureza e matemática. Independente delas serem todas à noite ou serem divididas. O quinto é que a gente pode... A quinta turma é que pode viajar. É que pode ver qual seria a outra opção. Né? Eu assinalei matemática que foi 51 pessoas, mas não necessariamente pode ser. E essas 2 aulas a mais, elas são por turma ou para esse aprofundamento? Não, por turma. Por turma. Então, por exemplo, você tem 5... Por turma que escolher o itinerário da ciência da natureza. Então, vamos supor, se dos segundos anos tiver 5, 3 escolherem, então são 2 aulas. Seriam 6. A mais por cada turma. Exato. Exatamente. Mas não são eles que vão escolher nessa hora. A escolha deles já fizeram. Agora é a escola que escolhe. A partir do momento que a escola escolhe, pensando no estudante e pensando no professor, para atender o professor, aí ele, agora, na hora dele fazer a matrícula, é que ele vai optar. Então, vão abrir lá as janelinhas para ele, ele vai optar alguma daquelas lá. Mas agora está na mão de vocês. Então, por isso que essa discussão acaba caindo em duas turmas com integrados com as 4 áreas, porque é onde justamente eles optarem, onde eles vão, a escola atende vocês, e aí vocês vão pensar, talvez, assim, viajar mais nessa questão da 5ª turma, e pensar em qual turma atenderia melhor os estudantes, para aqueles que ficarem sem muita opção, ou não encaixar pelo número de alunos dentro daquelas turmas das 4 lá, e atender também o professor. E dentre os professores que vocês também recebem. Porque também não adianta escolher para uma área que não tem professor na nossa região. E daí vai ficar sem professor e socorro, né, eventual. Tem que pensar isso também. Então, assim, o que eu vou colocar agora uma opinião que é minha, tá? Não é a que tem que ser seguida da escola. Mas foi um raciocínio aí, um estudo. Não foi nem um estudo, foi uma análise, né? Pensando que nós temos cada sala com 40 alunos, certo? Então, nós teríamos, suponhamos, 62 interessados nessa daqui. Linguagens com humanas, 62. 58 interessados no meu papel no desenvolvimento sustentável. Então, teria que completar 80 em cada sala. De onde que viriam esses alunos? É aquela história que eu falei. Talvez o menino não colocou na primeira opção dele, nem na segunda, nem essa. Mas na terceira opção ele colocou lá quando ele selecionou. Né? Então, quando a escola optar por esses percursos, esse aluno vai ver lá, eu tenho isso. É isso que a minha escola vai oferecer. Desses 5, ou desses 3, ou desses 4, qual que é o que mais me interessa, que hoje tem na escola? Eu não me interesso por nenhum. Então, ele também tem a opção de ir para outra escola, dependendo se a escola tiver vaga para ele lá. Como ano passado também já teve o menino do 9º ano para o 1º, que selecionava o Novotec. E muitos alunos nossos gostaram do nome dos cursos técnicos, foram tudo lá para o Batista e ficaram desesperados querendo voltar para trás. Porque era muito longe, porque não era o que eles pensavam e tudo mais. Então, assim, a maioria provavelmente vai ficar. Eu duvido que eles pensam mais na distância e tudo mais, né? E pensando nos outros, assim, vamos supor, que não colocar matemática. Beleza. Eu não estou pensando em mim, então estou pensando na escolha dos alunos. Se a gente selecionasse esse, 31 não é uma sala. Você entendeu? Pensando que pode ser que não seja nem 31 alunos, são opções. São opções. Quando ele opta pela primeira, pela terceira, pela quinta, ele aparece no número dele lá em todas essas. Exato. Então, não necessariamente é a opção dele, né? Então, assim, não forma-se uma sala. Por isso que eu pensei em colocar a matemática, mas não que isso tenha que ser seguido.
Você está entendendo? Justamente por conta da quantidade. E pelo que eles disseram lá também, a matrícula vai ser por ordem. Então, se eu entrei, tem 2 salas dessa, teve as 80 inscrições, fechou as 2 turmas aqui. Eu não consigo mais me inscrever ali. Então, eu, aluno, Me matricular. matriculo nessa. Minha primeira opção é linguagem, mas já está lotado. Então, qual que é a segunda opção dele? É matemática. Ele vai cair na sala de matemática. Então, ele vai olhar. De qualquer maneira, dentre as opções que a escola tiver, ele vai escolher primeiro, segundo, terceiro, e quarta, e assim por diante. Eu acho que é isso que eu tinha que falar, se alguém quiser. Se o aluno quiser mudar de itinerário formativo, que ele falou lá no vídeo aqui. A partir do momento que ele entra, pelo que ele tem dito, é aquela matriz que segue. É a mesma coisa, por exemplo, se você for fazer um técnico. Você entra ali, você tem que seguir. Se você for mudar no meio do percurso, você vai ter que fazer as disciplinas que você não fez. Senão você não se forma naquilo. Entendi. Né? Agora, a opção de mudança de escola, por que tem os itinerários que são aqueles mais básicos, vamos falar assim, né? Com as 2 áreas. Porque se ele vem de uma escola X, de outra cidade, e ele fazia lá algum que tinha ciência da natureza e matemática, ele vai buscar a matrícula naquele para ele não ter muita defasagem, né? Sim. Então, a partir da 2ª série vai ficar um pouco mais complicado. Pra gente pensar, principalmente quando mudar de escola. Quando receber. Recebi. Quando for, você mandou, né? Mas quando você recebe, você vai ter que fazer. Mas aí são situações para a gente... porque você tem que pensar, aí já é viajar demais e querer procurar problema, né? Mas, por exemplo, o menino que estava fazendo humanas lá onde ele estava. Aí ele chegou aqui, a sala que tem integrado humanas está lotada, e aí? Porque além do Exatamente. Em algum lugar ele tem que ser atendido. Eu sei também que é mas eu penso até no sistema de lançar frequência, de lançar tudo, porque, por exemplo, coletiva já deu problema no das turmas. Então, mas não, a turma vai ser fixa. A turma vai ser fixa, né? O segundo A. O segundo A é do meu papel no desenvolvimento sustentável. Porque vocês têm várias turmas. Exato. Agora tem escola que tem uma turma só. A escola que tiver uma turma só, eles estão dizendo de ampliação de turma. Isso. Ou, digamos que permaneça com uma só, ela vai ter que trazer a formação geral básica para o grupo todo, vamos supor que nós somos da escola. Aí tem 2 opções, aí a gente se divide. Na hora do itinerário. Mas no nosso caso não vai ser assim. Isso, porque já é o segundo colegial. Porque nós temos 5 salas. Certo? Alguém de casa? Não? Então tá. Mais alguma coisa, gente? Não vou fechar a gravação. Senão a gente pode encerrar aqui, então. Então, bom final de semana para quem está online. E por hoje é só PPP pessoal. Obrigada. Bom dia, bom final de semana para todo mundo. Igualmente. Aumentou 1.200 aulas e diminuiu arte. Que tristeza.